Realizada a alteração do elemento nominativo. André do céu, o que é isso? O que eu faço agora? Como proceder? Essas são algumas das perguntas referentes a esse assunto que me perguntam muito aqui nos comentários e lá no WhatsApp. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês o que é isso. A gente vai olhar aqui na revista de propriedade intelectual, vamos ver alguns exemplos aqui para que você possa compreender isso. E se você ainda não deu entrada no seu pedido, esse vídeo é muito importante. Então fique atento para que você não cometa esse erro, né, no início, e que você não atrase o processo de registro da sua marca por causa de uns pequenos detalhes que, se você não tiver aqui atenção no início, você pode cometer. Estamos aqui agora na tela do computador. Eu vou mostrar para vocês como que isso acontece antes da gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Ó. Aparece desse jeito aqui lá na revista de propriedade intelectual. Detalhes do despacho. Realizada a alteração do elemento nominativo de acordo com a imagem da marca anexada no formulário, em conformidade com o item 424 do Manual de Marcas, ok? Então, quando ocorre isso? Naquela primeira análise, você acabou de protocolar, está aguardando aquele prazo ali de mais ou menos uns 30 dias, e aí quando sai o resultado, aparece isso aqui, ó, publicação do pedido de registro para oposição, então ele vai agora para a oposição, vai ficar disponível no sistema de busca. Exame formal concluído. Contudo, teve um despacho, contudo, teve uma pequena alteração no seu pedido. Então aparece assim aqui na revista de propriedade intelectual. E, como já teve despacho para oposição, lá no nosso processo vai aparecer assim, ó. Detalhes do despacho, aqui é o mesmo, ó. Né? Teve aqui aquela empresa, tal, aqui tem os detalhes dela, tudo mais. A petição inicial está aqui. Se você quiser dar uma olhada, é só você clicar aqui e fazer o download, você consegue dar uma olhada. Aqui tem qual foi o tipo, né, que ele pediu 389 com especificação pré-aprovada. E aqui está o dado, ó, publicação, o despacho foi dado, ó, aquela lá, publicação do registro para oposição, exame formal concluído. Contudo, teve um detalhe, e aí eles repetem aquele despacho aqui, ó, para que você consiga acompanhar tudo que está ocorrendo dentro do seu processo. Então foi alterado. E aí ele fala o número da revista no qual saiu o resultado e que apareceu esse despacho, ok? Então aqui é o número da revista de propriedade industrial que saiu, esse despacho, a data em que saiu, o despacho em si e o complemento do despacho, ok? Então é dessa maneira que aparece. Então muitas pessoas que estão me mandando mensagem, elas estão vendo aqui, ou também lá na revista de propriedade intelectual, e aí eles perguntam o que vai fazer. Em alguns casos você não faz nada, ok? Que nem aqui nesse caso aqui, não foi feito nada. Ele fez alteração e não fez nada. Então vamos aqui para o nosso mapa mental para a gente entender o que vai acontecer. Então o que é isso? É quando ocorre uma alteração do elemento nominativo da marca. O que é o elemento nominativo da marca? É justamente esse carinha aqui, ó. Elemento nominativo é esse daqui, ó, que vai aparecer aqui, marca, que na hora que você está fazendo o cadastro lá, você coloca lá nominativo, aí você coloca o nome da marca, ok? Então houve uma alteração desse elemento nominativo. E isso ocorre para que não ocorram inconsistências. Então, tudo que tiver na sua imagem escrito tem que estar escrito na parte nominativa. Olha aqui um exemplo do Hilux Complex. Foi assim que ele solicitou, né? Então vamos aqui, ó. A parte inicial dele está aqui, ó. Ele tinha feito a apresentação mista, né, de produtos e serviços, natureza, né, tá, elemento nominativo, Hilux Complex, ok? Só que o INPE avaliou, né, ele anexou essa imagem aqui, e na hora que o INPE avaliou aqui, ele olhou todo esse conjunto. Olha a quantidade de informação que ele colocou na imagem anexada. Minha recomendação, não faça isso. Né? Tipo, não coloque esses elementos aqui, ó, que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para o registro da sua marca, isso aqui nada, porque isso aqui tudo é de embalagem. Isso aqui é tudo informação de embalagem, ó. Né? Então isso aqui não traz um diferencial para sua marca,
né, para a questão de registro, nada. Porque você tem que lembrar, o que você protege é aquilo que o seu cliente vai ter uma conexão, tanto emocional quanto mental, com aquilo. Então, quando a pessoa vai comprar, ela vai comprar o antioxidante Alu Complex, né? E aí, o que o INPE fez? Ele fez a alteração, que ele só tinha colocado esse nome aqui, que para quem olha aqui e não olha a parte nominativa, fica difícil você entender o que ele está solicitando de proteção, né? Qual palavra que ele solicita de proteção, se não olhar o outro elemento. E é por isso que eles fazem essa alteração, para que não ocorra essa confusão. E aí o que eles fizeram? Pegou isso aqui e fez a alteração e ela ficou assim. Antioxidante, né? A mesma imagem, eles levam em conta somente a imagem e faz a alteração aqui, ó, no elemento nominativo. Aí ficou AMOA e Alu Complex antioxidante. Então ele pegou esse nome que estava aqui em cima, que não tinha sido mencionado, colocou aqui Alu Complex e colocou o antioxidante. Então ele pegou os elementos que estavam em maior evidência e colocou como nome nominativo, né, como elemento nominativo para servir de proteção. Essa questão alto teor de vitamina C e E, 28 gramas e tudo mais, o examinador entende isso aqui como sendo um elemento irrelevante, né, e que não é passivo do consumidor, né, da pessoa que vai estar ali consumir, identificar isso como um elemento de marca. Então, geralmente, os elementos de marca ele leva em consideração para fazer essa alteração. Num caso complexo como esse aqui, que tem muita informação numa figura só, né? Para a questão de proteção. Porque imagina só, você com um elemento desse aqui, batendo ele sempre, né, em tudo quanto é propaganda que você fizer, colocar essa quantidade de informação, você não cria conexão com a mente do consumidor. Se torna muito complexo para a mente do consumidor. E aí ele vai se atentar somente às palavras maiores, né, que chamam mais atenção. Ok? Que foi justamente o que o examinador fez aqui e colocou aqui. Então, este é um exemplo do que pode acontecer. Então, quando você for subir algum tipo de imagem, cuidado com a imagem, cuidado com o que está escrito aqui e que vai ser alterado aqui. Então, minha recomendação, a mesma coisa que está escrito aqui, você tem que colocar nessa parte, certo? E sem nenhuma outra informação adicional, para que você não corra o risco de ter alteração aqui durante essa análise inicial. Joia? E alguns outros exemplos, né? É quando, por exemplo, eu apresento uma marca mista, né? Eu coloco lá marca mista, mas eu declaro ela sendo como figurativa. Então, na hora de eu solicitar ali, fazer aquela mudança, eu coloco lá, cara, minha marca ela é mista. Mas na hora que eu coloco ela lá, só tem uma imagem. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Realizada a alteração da apresentação para mista, com a inclusão do elemento nominativo de acordo com a imagem da marca anexada no formulário. Então, o que aconteceu aqui? Ele solicitou de maneira figurativa e o INPE fez a mudança de figurativo para misto. Isso também é uma coisa que pode acontecer. Ó. Ele colocou aqui, ó, a lei distribuidora só tinha colocado isso aqui e não tinha colocado provavelmente o elemento aqui, né, do nominativo. Então o INPE fez essa alteração de nominativo de figurativo para misto. Aqui um outro exemplo, só que agora de forma figurativa. Realizada a alteração da apresentação para figurativa com a exclusão do elemento nominativo. Então, quando você coloca uma imagem igual essa daqui, sem um elemento nominativo, que nem aqui, ó, tem a figura e tem o elemento nominativo, ateliê Flor de Lótus. Ateliê Flor de Lótus, bate, exame formal concluído, sem nenhum despacho. Isso é o que tem que ter. Você tem um nome com uma imagem. Isso é uma apresentação mista, né? Ok? Você pode também ter como apresentação mista somente o nome escrito. Então você tem a parte nominativa escrita igual, está aqui, e a apresentação gráfica de como ela ficaria, né? Como que vai ser a parte gráfica, visual da sua marca, né? Você pode ter isso aqui também. Você não precisa necessariamente ter um símbolo, né? Melhor dizendo, aqui não tem nenhum outro aqui para mostrar. Mas seria isso. Então você tem isso aqui. Igual tem o Dream, que eu
que eu pedi o registro, né? É só o Dream escrito. Então lá é a apresentação mista também, não tem um símbolo. Mas aqui você tem um símbolo e também tem a parte escrita, né? Gráfica dele, a apresentação gráfica dele. Nesse caso, ele entrou como uma apresentação mista e ficou faltando aqui a parte nominativa escrita aqui. Por isso que foi suprimida. E aí, nesse caso, o que faz? Chora. Chora porque vai ter que fazer um novo processo. Não tem como você incluir. Porque o INPE, só se ele te solicitar, a gente vai ver um exemplo ali agora, se ele te solicitar uma mudança dessa imagem aqui. Se ele não solicitar, você só com um novo processo, ok? Porque aqui, quando você altera a imagem, praticamente você tem que reiniciar o processo, você tem que reiniciar tudo. Então eles não fazem mudança disso aqui quando tem essa possibilidade de reinício de processo. Contudo, tem um caso que a gente vai até ver ali, que ele solicitou que a pessoa mudasse. Então, tem que partir do INPE essa solicitação. Você não pode solicitar. Então, você vai ter que reiniciar o processo. E aí, nesse caso aqui, recomendação, continua o processo como forma figurativa e protege isso aqui. E entra com um novo processo de forma mista, onde vai ter esse símbolo junto com a marca aqui embaixo, né? A parte nominativa aqui embaixo. Joia? O outro exemplo que a gente vai ver é esse daqui, ó, galopeira, ok? Ele apresentou como elemento nominativo isso aqui, ó. Isso aqui foi o início do processo. Eu tirei um print só dessa parte, né? Para a gente não expor os dados aqui da pessoa. Então ficou galopeira. Não tem elemento estrangeiro. Só que a imagem que ele anexou foi essa daqui. Em cima ele colocou uma representação gráfica, galopeira com a pera. E outra embaixo, galopeira. Então isso aqui, se você for ver, é como se fosse aquelas opções que o design envia pra gente. Então o INPE, ele recomenda que você não coloque dessa maneira. Ou você coloca um, galopeira, ou assim, galo, e subentendido a pera, né? Que ficou subentendido aqui. Contudo, o INPE, se você envia dessa maneira aqui de cima, o elemento nominativo é galopeira. Se você coloca esse aqui de baixo, o elemento nominativo é qual? Galo. E aí foi o que aconteceu aqui. Primeiramente, o INPE, né, mostrar aqui os despachos. Mostrar aqui os despachos. O INPE fez a exigência formal, saiu na revista, nessa data, exigência formal. Reenvia a imagem sem duplicação ou variações em seu conjunto, utilizando uma única imagem referente ao sinal solicitado. Então você vê que quando o INPE faz uma solicitação, ele diz o que ele precisa, ele diz o que você precisa fazer, né? Então ele vai falar aqui, ó, cumpra essa exigência por meio de formulário de cumprimento de exigência formal, te dá o código que você precisa colocar e o prazo para cumprimento, 5 dias. Por que ele te dá um código? Porque você tem que gerar uma GRU. Então você vai gerar uma GRU e vai fazer. Então você começa a ver, não tem nenhuma GRU sendo emitida por fora do INPE, não tem nada disso. Tudo é gerado dentro do INPE. E ele te dá todos os meios para isso, todas as informações necessárias para isso. Então ele fez isso aqui, essa solicitação, e reenviou a imagem. Só que no momento que ele reenviou a imagem, olha o que ela enviou. Ela enviou esse daqui, ó. E aí fazendo isso aqui, o que o INPE fez? Alterou o elemento nominativo, porque a gente vai dar uma olhada ali no despacho que ele deu novamente, depois que ele fez essa análise, porque ela deveria ter enviado a de cima, se ela queria a proteção do galopeira. Ela enviou a de baixo, aí a proteção virou somente de galo. Então vamos lá. E aí aqui o texto da petição. Olá, venho por meio desse formulário com uma nova imagem da logomarca, sem duplicações e sem alterações ou variações em seu conjunto, apenas retirada a duplicidade. Ok? Então aqui você vê um exemplo de como que é o texto da petição também. Como você pode enviar. E o INPE aceita. Então assim, não é um bicho de 7 cabeças, algo de outro mundo. Pode ser algo simples, direto e objetivo. Igual ela fez aqui, tá certinho. Enviou para eles, não precisa ter um advogado, não precisa ter nada. Você consegue fazer. Enviou para eles, enviou a imagem. Só que no momento da duplicação, foi aquilo que eu falei. Tinha uma diferença do elemento nominativo que você estava solicitando proteção. E aí o INPE deu um outro despacho e falou, ó,
realizada a alteração do elemento nominativo de acordo com a imagem da marca anexada no formulário, conforme o item 424 e a nota técnica, ok? E aí finalizou o exame formal e mandou para oposição. E aí hoje a imagem, o que ela tem é esse daqui e o nome da empresa que ela queria que fosse registrado galopeira, né? A proteção em galopeira, agora ficou só galo como elemento nominativo. Então, para esse caso, ela vai ter que entrar com um novo processo para que ela consiga a proteção do galopeira. E aí, nesse caso, vai ter que ser colocado essa imagem aqui, galopeira. Você pode depois utilizar dessa maneira e tudo mais? Pode. Você pode fazer esse tipo de brincadeira depois e utilização durante o dia a dia da sua empresa. Mas o recomendado é que você mantenha e use bem o elemento que você pediu proteção, para que você não possa ter problemas depois, ok? E aí, por que isso acontece? Justamente porque há uma divergência entre o sinal requerido e a forma de apresentação que você colocou, né? Então você pede um nome, mas a sua imagem diz que você está solicitando outra coisa, né? Diz que tem muito mais informação e vai sempre prevalecer o que está escrito aqui, ok? Porque você não pode alterar o elemento figurativo a menos que o INPE te peça para fazer essa mudança. E aí ele vai te dar uma exigência formal, você vai ter um prazo de 5 dias para isso. Joia? E aí o que fazer diante disso? Você chora, em alguns casos, porque você vai ter que reiniciar o processo, que nem nesse caso aqui, você vai ter que reiniciar para você ter o galopeira, né? E não somente galo como elemento nominativo para registro. E você pode falar, cara, será que eu vou precisar de um profissional para fazer fazer isso aqui e dar continuidade, atender essa exigência? Te digo por isso aqui, ó. Ela fez a petição, fez tudo, ela só não colocou a imagem, né, que representava como se diz, a proteção que ela queria. Então, o que eu recomendo? Se você tem um tempo para poder se dedicar e olhar, analisar tudo, cara, você não precisa de um profissional, você consegue fazer, ok? Mas se você for uma pessoa sem tempo, cara, aí fala com um profissional, sei lá, paga uma consultoria, conversa, pede uma orientação para alguém que já fez. A melhor coisa que você pode fazer é justamente pede uma orientação para quem já fez, porque a pessoa dá uma olhada e pode te orientar também. Então isso vai te ajudar muito, né? Porque nesse caso aqui é uma coisa simples de se fazer para fazer esse despacho, assim como boa parte das coisas que tem no INPE quando ele solicita são simples, ok? É porque a gente não tem o conhecimento às vezes necessário dos termos e isso pode complicar um pouco. Mas se você tem dúvida de algum despacho, o melhor lugar para você aprender e saber o que fazer é aqui, ó, na Revista de Propriedade Industrial, aqui na RPI. Toda vez eu falo errado, Revista de Propriedade Intelectual, mas é Revista de Propriedade Industrial, ok? Porque aqui você tem todos os despachos, aqui você tem tudo que vai acontecer em um processo, ok? E aí, quando você vai, por exemplo, vamos ver aqui, ó, exigências formais de pagamento. Aí o INPE fala o que é, e aqui ele fala, cara, para cumprir essa exigência, acesse, emita guia, use o código, efetue o pagamento. Ele te dá o passo a passo. Então aqui você tem o passo a passo de como fazer. E se você tem dúvida, pega esses processos aqui, ó, das pessoas que já passaram por isso, olha lá no sistema de busca e vê como que ela fez, como que ela apresentou. Porque quando você coloca no sistema de busca, vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Aparece a imagenzinha. E aí você clica aqui, faz o download e você consegue visualizar. Eu tenho que atualizar aqui. E aí você consegue visualizar o que a pessoa fez e como você pode fazer. Como vocês viram, esse tipo de procedimento, como vocês viram, essa é uma etapa simples, contudo que a gente precisa de atenção. Tudo remete a como é iniciado. Então tenha cuidado com a imagem que você está anexando. Olhe cuidadosamente cada letra, veja se não tem erro de ortografia, porque se tiver erro de ortografia, o INPE vai fazer alteração também no elemento nominativo.
E se você fizer isso certinho, você não vai correr em cair nesse problema. Então o seu processo vai caminhar, vai seguir em frente, vai para o próximo passo e você vai ficar mais tranquilo, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar aqui embaixo, deixar aquele joinha e já sabe, te vejo no próximo vídeo. Tendo alguma dúvida, coloque aqui embaixo, se inscreve no canal, porque vai vir muitas e muitas novidades por aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.